Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha muitos amigos diferentes. Naquela época, eu ia para várias festas do pijama, geralmente com meu melhor amigo Kleber, ou alguns dos meus outros bons amigos. Durante a quinta série, eu me lembro de ter um amigo chamado José. Eu era muito próximo de outro amigo, Marcos, mas não éramos melhores amigos, apenas bons colegas. Eu achava ele legal, embora fosse um dos meus amigos mais novos, pois aquele tinha sido o primeiro ano dele na escola. Eu já tinha ido à casa do José uma vez para o aniversário dele e achava que os pais dele eram ricos ou algo assim, porque a casa era bem grande e muito bonita. Ele também tinha os videogames mais novos e uma TV gigante. Um dia, ele me convidou para dormir na casa dele e eu fiquei super animado. Mais tarde naquele dia, a mãe dele ligou para a minha mãe e combinamos tudo. No dia seguinte, fui para a casa dele depois da escola. Quando cheguei, fiquei surpreso ao ver outras duas crianças lá. Eram dois garotos da nossa idade, mas eu não os conhecia. José me apresentou a eles como amigos da antiga escola, e seus nomes eram Rafael e Mateus. Eu não fazia ideia de que José tinha convidado outros amigos também, o que me deixou um pouco desconfortável, já que não os conhecia. José começou a conversar com Rafael e Mateus e parecia não prestar muita atenção em mim. Eles falavam de coisas que eu não sabia e eu comecei a me sentir meio deslocado. Jogamos videogame, mas como éramos 4 e só tinha 3 controles, tínhamos que revezar. Depois de horas jogando, finalmente decidimos ir dormir. Todos nós íamos dormir no porão da casa de José, que tinha uma sala grande com vários sofás e colchões infláveis. 2 de nós pegariam os sofás, e os outros 2 ficariam nos colchões. Peguei o sofá que ficava no final da sala, perto das escadas. Eu não sabia que horas eram quando fomos dormir, mas tinha que ser bem tarde. Em algum momento da noite, acordei e vi que Mateus estava agachado ao lado do sofá onde eu estava dormindo, mexendo na minha mochila. Eu tinha principalmente coisas da escola lá dentro, mas também algumas outras coisas. Fiquei confuso sem entender o que ele estava fazendo. Antes que eu pudesse perguntar, ele levantou com minha mochila e saiu da sala. Fiquei sentado tentando entender o que estava acontecendo. Depois de 1 minuto, ouvi os passos de Mateus voltando e fingi estar dormindo. Quando ele entrou novamente na sala, percebi que ele não estava mais com a minha mochila, e ela também não estava no lugar onde tinha deixado. Mateus voltou para o colchão dele e logo depois voltei a dormir também. Na manhã seguinte, quando acordei, minha mochila ainda não estava lá. Então, confrontei Mateus na frente de todo mundo. Perguntei por que ele tinha pego minha mochila à noite, dizendo que eu o tinha visto. Ele começou a rir, mas dava para ver que estava nervoso. Ele negou tudo, dizendo que nunca tocou na minha mochila e não sabia do que eu estava falando. Descrevi o que vi, mas ele continuou negando e ficou irritado comigo. Perguntei onde estava minha mochila e mostrei a todos que ela não estava lá. Para minha surpresa, eles sugeriram que eu talvez nem tivesse levado uma mochila, o que me deixou muito mal. Parecia que Rafael e José estavam do lado de Mateus. Eu disse que iria para casa e que precisava da minha mochila. Liguei para minha mãe, que foi me buscar. Ela entrou na casa de José e procuramos a mochila juntos. Mas, eventualmente, os pais de José nos pediram para sair, dizendo que ligariam se a encontrassem. Fui para casa furioso. Eu sabia que tinha levado a mochila para a casa de José, já que tinha ido direto da escola, como sempre fazia. Dentro da mochila, eu tinha materiais da escola, como cadernos e lápis, mas também meu Nintendo DS, vários jogos e outras coisas de valor. Contei tudo para minha mãe, e ela disse que ligaria novamente para os pais de José no dia seguinte, caso a mochila não aparecesse. No domingo de manhã, quando acordei, encontrei a mochila na porta de casa. No entanto, ela estava aberta e vazia, exceto pelos materiais escolares. Tudo de valor tinha sumido. Fiquei furioso. No dia seguinte, na escola, contei a José e, para minha surpresa, ele continuou do lado de Mateus, dizendo que não fazia ideia de como a mochila tinha aparecido na minha porta.
Ele ficou bravo comigo por acusar Mateus de roubo e disse que ele era seu melhor amigo, o que basicamente acabou com nossa amizade. Nunca mais fui à casa dele e mal falei com José pelos próximos 2 anos, até que ele mudou de escola novamente. Até hoje não sei quem deixou minha mochila na porta de casa, já que não havia como Mateus saber onde eu morava. No geral, foi uma das experiências mais estranhas e assustadoras que já passei. Essa história aconteceu há cerca de 1 ano. Eu trabalhava para uma empresa que me fazia viajar ocasionalmente para projetos de trabalho. Em uma dessas viagens, fui com um colega chamado Jonas para uma cidade a cerca de 4 horas de distância. Desde o começo, eu já achava Jonas meio estranho e não estava muito animado com a ideia de viajar só eu e ele. Mas quando ele ofereceu carona, eu aceitei de imediato, sem nem pensar muito. Depois me arrependi por ter sido tão rápido em dizer sim, mas não queria parecer rude. Além disso, ele se ofereceu para dirigir, o que me deixou um pouco mais tranquilo. Assim, partimos de manhã cedo para o trabalho. O dia foi longo e cansativo. Depois de terminarmos o que tínhamos que fazer, ainda restavam algumas pendências que, idealmente, resolveríamos no escritório. Mas já eram 19 horas e estávamos a 4 horas de distância de casa. Jonas sugeriu que, ao invés de voltarmos direto para o escritório, fôssemos até o apartamento dele, que ficava a uns 20 minutos dali, para descansarmos e seguirmos no dia seguinte. A verdade é que eu não estava muito afim, mas não tinha muita escolha, então aceitei. Quando chegamos ao apartamento dele, notei que já havia um saco de dormir ao lado do sofá. Ele me ofereceu para dormir lá e disse que poderia usar o saco de dormir. O apartamento em si era decente, e eu, exausto, praticamente fui direto dormir. No meio da noite, acordei de repente completamente confuso. O saco de dormir que estava usando estava fechado até a minha cabeça, e eu não conseguia ver nada. Senti que algo estava errado. Tateei ao redor para tentar abrir, mas parecia que alguém estava segurando a parte de cima, impedindo que eu saísse. Estava muito quente e eu comecei a suar, além de sentir que o ar estava ficando escasso. Tentei me levantar e bater para me soltar, mas parecia impossível. Depois de uma luta, finalmente consegui sair. A pessoa que estava segurando o saco tinha sumido. Senti o ar fresco me atingir, o que foi um alívio enorme. Olhei ao redor da sala, que estava escura, e vi Jonas indo em direção ao quarto dele e fechando a porta silenciosamente. Fiquei sem entender o que estava acontecendo. Ele estava brincando? Mas que tipo de brincadeira é essa que quase sufoca alguém? Não fazia sentido. Olhei o relógio. Eram 5 horas da manhã e eu já tinha dormido por umas 6 horas. Como precisávamos sair para o trabalho em algumas horas, resolvi não voltar a dormir. Fiquei acordado no celular até às 7 horas. Quando Jonas finalmente apareceu, ele agiu como se nada tivesse acontecido e perguntou se eu estava pronto para ir. Respondi que sim, e fomos para o trabalho. A viagem de 30 minutos foi silenciosa e desconfortável. Chegamos, fizemos o que tínhamos que fazer e, felizmente, depois daquele dia, nunca mais precisei trabalhar com ele. Algumas semanas depois, fiquei sabendo por outro colega que Jonas tinha sido demitido, mas ninguém soube me dizer o motivo. Fiquei aliviado que ele não trabalhava mais lá. Curioso, procurei o perfil dele no Facebook, mas não o encontrei. Ele simplesmente tinha sumido. Não sei o que aconteceu com ele ou para onde ele foi, mas até hoje tenho quase certeza de que naquela noite ele tentou me sufocar. Há muitos anos, quando eu tinha cerca de 12 anos, dormi na casa do meu melhor amigo, o Kevin. Nós éramos amigos desde os 5 anos e continuamos próximos até a faculdade. Até hoje mantemos contato. Eu passava muitas noites na casa dele, ou ele na minha, já que nossas casas ficavam a poucos quilômetros de distância. Normalmente esses encontros aconteciam nos finais de semana, como de sexta para sábado. Lembro que, em uma dessas sextas-feiras, fui para a casa dele depois da escola. A casa do Kevin era dividida em 2 andares. O quarto dele ficava no andar de cima e nós passávamos a maior parte do tempo no porão. Eu adorava aquele porão. Tinha muitos lanches,
uma geladeira cheia e, claro, uma TV com videogames. Naquela noite fomos direto para lá e ficamos jogando. A mãe do Kevin saiu para levar a irmã dele a algum lugar e o pai estava na casa de um amigo. Estávamos jogando videogame até tarde, quando por volta das 20 horas ouvimos um barulho vindo da porta que dava para o quintal, no porão. Pausamos o jogo e nos entreolhamos, meio assustados. Não fazia sentido nenhum dos pais ou a irmã dele tentar entrar pela porta dos fundos. O Kevin foi até a esquina do porão, olhou para a porta e fez sinal para eu não me mexer. Logo depois ele voltou correndo e disse: "Tem um cara lá fora." Fiquei curioso e fui dar uma olhada também. Ele estava certo. Havia um homem parado na porta, mas estava muito escuro, então não consegui ver muitos detalhes. Corremos de volta e começamos a pensar no que fazer. Nenhum de nós tinha celular, mas, por sorte, havia um telefone fixo no porão. O Kevin ligou para o pai e contou o que estava acontecendo. O pai disse que estaria em casa em 10 minutos. Enquanto esperávamos, olhei novamente e o homem ainda estava lá, tentando abrir a porta de vidro. Felizmente, ela estava trancada. Com medo, subimos correndo para o quarto do Kevin e trancamos a porta. Ficamos atentos para ouvir se o homem entraria na casa. Pouco depois, ouvimos a porta da frente se abrir e a voz do pai do Kevin. Descemos e mostramos a ele onde o homem estava, mas quando fomos verificar, ele já tinha sumido. O pai do Kevin deu uma volta pelo quintal, mas não encontrou ninguém. Depois disso, voltamos ao porão e jogamos mais um pouco antes de subir para dormir. O Kevin tinha um beliche e eu sempre dormia na parte de baixo enquanto ele ficava em cima. Demorei um pouco para pegar no sono. Kevin adormeceu rápido, mas eu fiquei deitado tentando relaxar. Foi então que ouvi um som na janela do quarto. Algo estava batendo no vidro. Meu coração acelerou. No começo tentei ignorar, mas depois de ouvir o barulho novamente, decidi levantar para olhar. Quando cheguei perto da janela e olhei para fora, vi um homem parado, olhando diretamente para mim. Eu pulei para trás, aterrorizado, e corri para acordar o Kevin. Ele, ainda meio confuso, foi até a janela, e o homem ainda estava lá. Kevin correu para chamar os pais, enquanto eu continuava observando a janela. O homem começou a se aproximar da casa. Os pais do Kevin entraram no quarto e, naquele momento, o homem se virou e saiu correndo. A polícia foi chamada, mas quando chegaram, o homem já tinha desaparecido. Ele não voltou naquela noite, e eu fui para casa na manhã seguinte. Fiquei aliviado por não morar na casa do Kevin, porque fiquei com muito medo de que aquele homem voltasse. Felizmente, nunca mais ouvimos falar dele. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!